Tática Timão na área fiel para mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo vamos ver aí o que é que Dorival falou nessa coletiva dele. Dorival tá achando que o torcedor corintiano é otário, velho. Dorival tá achando que o torcedor corintiano come essa ladainha que ele deu aí no pós-jogo, velho. Bom, fiel, eu como sempre falo aqui no canal, eu procuro analisar tudo, comportamento, tudo sobre técnicos, jogadores, quando dão entrevista pós-jogo. Eu quero que vocês acompanhem a entrevista, a coletiva de Dorival aí, e quero que vocês comentem, porque eu quero saber se o que eu vi e o que eu entendi não é possível. Dorival tá achando que ele tá onde? Que torcedor corintiano é otário, é? Que conversinha fiada é essa? Primeiro, eu postei aqui no vídeo pós-jogo falando Dorival, se insistir com esses caras, ele vai morrer abraçado com o Michael. Fizeram ótimas perguntas para Dorival nesse pós-jogo, nessa coletiva aí fizeram. Se eu tivesse lá, eu faria essas mesmas perguntas. Perguntaram do esquema tático 4-1-4-1. Eu quero que vocês assistam a coletiva e quero que vocês comentem. Comentem aí, porque eu gosto do comentário de vocês, para eu saber se é eu que estou errado. Perguntaram a ele sobre o 4-1-4-1. Eu nem acredito no que ele falou. Perguntaram a ele por que ele está insistindo em Michael. Entendeu? E eu quero que você assista essa coletiva, fiel. Se vocês não assistiram ainda, e se vocês assistiram, eu quero que vocês comentem o que vocês entenderam. Onde é que Dorival está querendo chegar com essa conversa mole? Ele também, além de ter falado certos tipos de coisas que eu não concordei, ele falou também sobre a volta de Garro, né? Notícia boa. Falou também sobre Memphis, né? Que não foi uma coisa muito grave, né? Não chegou a ser uma lesão que vai tirar ele por muito tempo. Falou do tempo que ele pode voltar, né? Confira aí. E temos uma nova baixa no Corinthians. A médica, chefe do departamento, é isso que eu não tô com minha cola aqui, deixou o Corinthians agora há pouco, há 3 horas atrás. O Corinthians emitiu uma nota dizendo que ela não é mais chefe do departamento médico do Corinthians. Na verdade, fiel, ela já vinha tendo assim várias insatisfações com ela desde a época de Ramon Dias e Emiliano, né? Emiliano já tinha falado aí na entrevista que não tem um bom diálogo, né, com o departamento médico. Eles não comunicam muitas coisas. Quando é que o jogador volta? Quanto tempo? Vai demorar e tal, entendeu? Ele até expôs isso numa coletiva. E com a situação de Mateuzinho, eu acho que foi o basta, né? Que Dorival estava contando com o jogador, ele foi poupado, como eu falei aqui, no jogo, no pós-jogo, né? E antes, no pré-jogo, eu também falei, soltei um vídeo e falei como é que Mateuzinho é poupado e tá contundido. Foi uma divergência entre a comissão técnica e o departamento médico, e aí sobrou para ela, né? Mas é isso aí, vamos ver quem assume agora. Mais um deixando, né? Rapaz, Augusto Melo. Mas vamos lá, fiel. É isso aí. Dá uma olhada aí na coletiva. Foi bastante interessante. Eu quero que vocês comentem, né? Como eu falei há pouco, para ver se vocês estão vendo o que eu tô vendo, né? Porque Dorival não tá me enganando, não. Deixa aí nos comentários. Se você tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí o canal aí para todo corintiano que é raiz como nós. E é isso aí, fiel. Amanhã eu vou soltar aí
provável escalação, né, do jogo de quarta. Jogo não, decisão, né, pela Copa do Brasil, contra o Novo Horizontino, na Neoquímica Arena. E é isso aí, fiel. Acompanha aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vai, Corinthians! Boa noite, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Eu queria entender, me corrija se eu estiver errado, mas boa parte dos jogos do Corinthians sob seu comando foram realmente utilizando o 4-1-4-1, 4-3-3 como esquema tático base. Eu queria entender se essa medida pelo 4-1-4-1, ou classifique como quiser, se ela é algo que você pensa porque a curto prazo é o sistema que mais extrai futebol do Corinthians, ou se essa é a sua ideia a longo prazo e você está dando continuidade ao sistema para que os jogadores ganhem afinidade com as respectivas funções. Obrigado. Eu vou até te pedir desculpas, tá? Mas assim, é muito raso a gente avaliar futebol por números. E eu não estou falando isso como uma crítica, espero que você entenda. 4-1-4-1 é um posicionamento atacando. Em que momento é um 4-1-4-1? Defendendo, ele é um 4-1-4-1? Olha, só na primeira fase. A partir do momento em que essa bola começa a entrar um pouquinho mais, ele se torna um 4-3-3, ele se torna um 4-4-2, que foi o que nós invertemos. Com 15, 17 minutos de jogo, nós invertemos um 4-4-2. E depois tivemos que fazer mudanças de nomes dentro da própria partida, funções, enfim. A realidade é que faltava-nos as infiltrações. O último momento, nós tínhamos o controle da partida, o controle do jogo, mas não tínhamos as infiltrações. Por quê? Porque nós estávamos com vários jogadores passando da linha dos nossos meio-campistas, ou seja, à frente das duas linhas de marcação do Santos. Nós não íamos infiltrar de jeito nenhum. Então, o que nós precisávamos era que tivéssemos as correções. Só que, às vezes, dentro de campo, você não consegue passar uma informação, é muito difícil. E por isso que, para mim, avaliações de, olha, está jogando um 4-3-3, está no 4-4-2, isso daí é só um processo inicial, porque a partir do momento que a bola rolou, você já perde todo esse contexto. Então, o que nós tínhamos que ter tido é um preenchimento um pouco maior entre linhas do Santos, que nós não tivemos. Nós tínhamos os jogadores buscando bolas, às vezes, nos pés dos volantes, e isso dificultou a nossa infiltração. Aí sim eu poderia te dizer que nós estávamos jogando num 4-5-1 e não num 4-1-4-1. Entendeu? Por quê? Porque nós deixamos de cumprir aquilo que nós havíamos trabalhado. Dorival, boa noite. José Edgar de Matos aqui do GE. Você acabou perdendo o Mateuzinho para o Clássico, né, nos últimos dias e optou pela escalação do Félix, né, às vezes fazendo uma função mesmo de lateral, às vezes fazendo um terceiro zagueiro ali mais pela direita. Queria saber, né, por que essa escolha, né, já que você poderia ter, por exemplo, o Léo Maná na função, ou até o Charles, que também já trabalhou. Por que foi o Félix o escolhido para exercer essa função no Clássico contra o Santos? Obrigado. Bom, depois de um bom tempo, o Léo Maná volta, faz uma partida praticamente quase que 90 minutos. 2 dias e meio depois, ele estaria novamente em campo, marcando um jogador muito agudo, um jogador que infiltrava, que parte com bola dominada. Eu achei isso aí um risco muito grande. Félix vem treinando muito bem, vem se dedicando demais, merecendo aí uma oportunidade. Eu espero que o Félix continue nessa crescente que ele vem tendo. Fiquei muito feliz com a atuação dele, porque é um profissional que se dedica, que trabalha muito, e isso daí, para mim, não tem preço. Você poder ver um jogador desse nível, podendo voltar a jogar dentro de uma boa condição. Ele pode ainda evoluir, pode crescer muito, mas já foi bem diferente daquilo que eu vi na primeira apresentação dele aqui. Dorival, boa noite, Lucas da Rádio Band News FM. Você falou sobre as mudanças que você fez táticas sem mudar peças, né? E do primeiro para o segundo tempo deu para a gente perceber um Corinthians criando muito mais. As chances mais perigosas vieram na segunda etapa, mesmo num período mais curto ali da virada até o gol do Yuri. Queria que você explicasse o que foi feito no intervalo, quais foram as principais mexidas e o quanto satisfez o segundo tempo em comparação com o primeiro hoje aqui. É que nós passamos a jogar entre linhas adversárias.
e a partir daí nós começamos a ter uma aproximação um pouquinho maior. Com a aproximação, você tem troca de passes e aí sim você busca infiltrações. Quando você tem os seus 2 meias voltando, pegando bolas nos pés praticamente dos volantes ou os zagueiros, você não tem esse homem chegando como um fator surpresa, provocando a linha adversária, tendo que buscar infiltrações, porque ele está muito recuado. E foi isso que aconteceu ao longo do primeiro tempo. Uma troca de passe morosa da nossa parte, precisávamos acelerar essa troca de passe, acabou acontecendo, nos posicionamos corretamente, nos aproximamos dos homens de frente, e aí Carrillo entrou por dentro para jogar, Martínez saiu pelo lado, abrimos o corredor para a passagem dos nossos laterais, e isso tudo aí contribuiu para o nosso crescimento. Nós começamos a ter volume de jogo e não só a posse pela posse. A pior coisa que tem no futebol é você ter uma posse falsa de bola. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos, muito em função das características dos atletas, mudamos algumas coisas assim, Bidon passou a vir um pouquinho mais por dentro, nós começamos a pesar a última linha adversária e a partir daí começamos a criar um pouco mais. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. No início de trabalho, você disse nas primeiras coletivas que você tinha 2 pontos nesse início. Reduzir o número de gols sofridos da equipe do Corinthians e também resgatar a confiança de alguns jogadores. E eu não me lembro outros treinadores que passaram recentemente no Corinthians dar tanto espaço para o Maicon. E você deu até a tarja de capitão para o Maicon. Nesse recorte, já nesse início de trabalho, é mais positivo ou mais negativo essa participação do Maicon, tendo aí mais titularidade, mais minutos em campo, o Maicon nesse começo de trabalho? Não, são jogadores importantes. Eu tenho muita confiança no Maicon, pelo que eu já vi dele, pelo que ele já fez, inclusive nas vezes que atuamos contra, né? Eu sei que ele está ainda voltando e está readquirindo uma melhor condição. Eu acredito que ele vai atingir esse momento. Mas é um jogador importante sim, assim como o Raniel, que teve uma lesão muito séria no pé, ficou praticamente sem treinamentos até domingo hoje, acho que só no sábado ele veio para campo, e mesmo assim entrou em campo com dedicação, com entrega, como ele sempre o fez. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e procurando colaborar e contribuir de todas as formas, cada um no seu momento. Raniel também é um jogador importante e que é um dos titulares da equipe por tudo aquilo que já fez dentro da equipe do Corinthians e com certeza continuará fazendo, independente de nesse momento Maicon estar atuando. Eu tenho muita confiança nos 2 jogadores. Aqui, Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. O presidente Augusto Melo, na última sexta-feira, concedeu entrevista coletiva aqui mesmo na Neoquímica Arena, e citou que não vai medir esforços para contratar na janela do meio do ano. Você já tem a noção dos reforços que vai pedir para o presidente Augusto Melo em relação a setores? Essa entrada do Félix Torres pode ser um indício que a lateral direita é um dos setores que mais preocupa? Obrigado. Eu falei que o Léo tinha jogado e 2 dias e meio eu não ia colocar em campo de maneira nenhuma, tendo um jogador perigosíssimo pelo lado, como Soteldo, um jogador de 1 para 1 impressionante. Então eu busquei uma opção. Se não fosse Félix, seria um outro atleta com certeza, mas não teria sido o Léo nesse momento. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode. Ele viajou para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou até então, e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado e naturalmente sem condições de vir para o jogo do domingo. Com relação a contratações, eu converso isso diariamente com o Fabinho, trocamos ideias a todo momento. O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube, mas é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa, respeitando todos os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso grupo. Júnior, ainda aqui.
Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria te perguntar se, nesse início de trabalho, né, você traçou alguma meta de jogos, número de jogos, digamos assim, para que a equipe se consolidasse em relação a um time titular, de fato, né? Porque a gente tem acompanhado que muitos torcedores estão ainda incomodados com esse certo rodízio que você tem proporcionado na equipe. Eu queria saber se você traçou essa meta, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, 5 jogos, se existe isso na comissão técnica. Obrigado. Alex, não tem isso. Não tem isso. Eu falei para vocês que nós dependemos muito de uma equipe com energia em campo. Essa energia ela tem que vir daqueles que estão um pouco mais recuperados. Nós estamos trabalhando os dois grupos com a mesma intensidade, com os mesmos comportamentos, buscando a colocação de um ou de um outro nome a cada momento, dando oportunidade a vários jogadores. Eu não me preocupo muito com uma equipe base. Essa equipe base ela vai sofrer variações a todo instante. O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo, está melhorando em muitos aspectos. Hoje nós tivemos um jogo difícil, tivemos paciência suficiente para trocarmos passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo, mas no segundo, já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol, encontramos o nosso gol. Estamos numa situação no campeonato que ainda requer cuidados, temos que ter muita atenção para que possamos nos aproximarmos o máximo possível desse primeiro pelotão que vem à nossa frente, e eu acho que a cada rodada as coisas vão melhorando um pouquinho. O que eu espero é que a partir da nossa parada, né, nós possamos melhorar ainda mais, de um modo geral, o condicionamento da equipe, qualificarmos o máximo possível, inclusive apresentando trabalhos um pouco diferentes, opções que a gente possa usar ao longo da partida. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Além do que, nós temos jogadores importantes que estão fora de combate nesse momento, né? O Garro, que é um jogador diferenciado, Memphis, que fez lesão aí muito séria, uma torção brusca de tornozelo, e são jogadores muito importantes para a gente. E mesmo assim, eu acho que a equipe vem dando uma boa resposta. Eu acho assim, para tão pouco tempo, nós já jogamos aí 3 campeonatos praticamente, com os 3 primeiros jogos que nós participamos aqui com o Corinthians. Não é fácil, não é simples. Teremos mais uma decisão na quarta-feira. E mais uma vez, nós teremos uma equipe em campo que possa entregar energia, luta, dedicação. E vamos ficar atentos com tudo isso, porque o campeonato não para e nós não temos como alcançarmos uma recuperação. Talvez o Corinthians seja uma das poucas equipes que não vem tendo lesões musculares até então. E isso, para nós, é um ponto muito positivo, porque eu vejo a cada rodada uma equipe perdendo 2, 3 jogadores, atuando em campo, tendo necessidade de trocas praticamente no início das suas partidas, o que para a gente vem sendo um ponto positivo. Ainda não temos um equilíbrio, não temos uma regularidade, concordo, mas nós estamos no caminho. Dorival, boa noite. A minha pergunta ainda vai muito em cima disso tudo que você respondeu, porque o calendário é apertado e quarta-feira tem uma partida decisiva, um jogo de mata-mata, um jogo de volta contra o Novo Horizontino. E gostaria que você falasse um pouco, né, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que foi a sua estreia, você trouxe uma equipe alternativa. Contra o Racing na semana passada, também uma equipe mais alternativa. Se você já tem uma ideia desse rodízio hoje, e se você vai levar uma equipe mais alternativa, se você vai trazer uma equipe mais próxima do que trouxe hoje com o Santos, mesmo com essa proximidade. E na sua última resposta você falou do Garro e do Memphis. Se você puder atualizar um pouco o cenário dos dois, o Garro que já está em transição, da última vez você foi questionado sobre isso, ele não tinha iniciado a transição. Então, qual é a condição atual do Garro? E se essa situação do Memphis ela é grave, se pode, por exemplo, até gerar uma questão cirúrgica, já que foi ligamentar? Não tem questão cirúrgica. Eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis ele teve uma torção muito forte de tornozelo, um inchaço
grande, absurda até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por 1 ou 2 partidas antes da virada, quanto da parada para o Mundial de Clubes. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Rádio Itatiaia. Ainda na questão tática do time, né, a gente percebe que você está buscando alternativas em um elenco que tem poucos pontas de origem mesmo, né, jogadores que podem atuar pelo lado. Você acha que uma alternativa que você enxerga seria replicar mais como o time entregou no segundo tempo, um jogo de mais mobilidade? Porque no primeiro tempo, como você já falou, o time não tinha jogo entre linha, é uma posse de bola que pouco agrediu o Santos, e no segundo, com essa movimentação do Carrilho, alternando com Martínez, Bidon e Coronado, você acha que tornar esse time mais móvel pode ser a solução para o Corinthians transformar a posse de bola em chances efetivas contra o adversário? Eu acho que é um caminho. Não, essa equipe ela foi montada para jogar por dentro, praticamente. Nós não temos jogadores de lado, à exceção do Thales Magno. É o único atleta que nós temos com essa característica, mas que também joga por dentro, joga como um segundo atacante, e ele tem feito bons treinos nessa função. Então, a opção que sobra seria Carrillo, em alguns momentos, Romero, que ele está hoje muito mais adaptado a um segundo homem do que propriamente a um homem um pouco mais aberto. Eu acho que a gente perde muito dele o tirando fora da área. Então, por isso que em muitos momentos eu vou ter que usar o Carrillo, que é o único jogador que nós ganhamos amplitude pelo lado direito, com a liberdade dele poder entrar, de poder ser mais um homem por dentro, com a passagem de um meia, com a passagem de um lateral, enfim. Mas hoje, como nós tínhamos praticamente um lateral um pouco mais posicional, nós precisávamos tê-lo um pouco mais aberto, como aconteceu. No segundo tempo, ele teve um pouco mais de liberdade, começou a mudar um pouquinho de posicionamento com o Martínez, criamos boas oportunidades pelos lados, tivemos boas infiltrações. É o que nós queremos. Nós vamos encontrando caminhos assim aos poucos e tentando melhorar a condição de cada um, mas eventualmente nós teremos que usar jogadores em razão de não termos específicos para determinadas funções. Boa noite, Dorival. Bárbara Soranzo, da Web Rádio Gol de Placa. No jogo de hoje, o Corinthians teve uma boa ocupação de espaço, mas com muita dificuldade na infiltração e na quebra de linhas defensivas adversárias, como o senhor tinha mencionado. Quais aspectos comportamentais do time você acredita que precisa ser aprimorados para ter mais eficácia agressiva? É justamente os nossos meias terem um pouquinho de paciência e jogarem entre linhas adversárias. Quando a gente fala entre linhas, entre a última linha de defesa e a primeira linha de marcação. Se eles começam a passar, vindo nos pés dos volantes, dos laterais ou zagueiros, buscarem bolas, nós ficamos sem capacidade de infiltração. E com esses jogadores posicionados, em condições de poderem receber e estarem em cima da última linha adversária, aí sim aumentam as nossas chances, as nossas possibilidades, e nós buscamos estarmos muito mais perto, né, ao gol adversário com as infiltrações que acontecem. Eu acho que isso é uma correção. Mas eu fiquei muito satisfeito com o controle da partida, com a maneira como a equipe trabalhou a bola, com a paciência que teve, mesmo no momento percebendo a equipe do Santos, nós conseguimos balançar a equipe de um lado para o outro. O que nos faltou foi o detalhe final, e esse detalhe ele é muito importante para a maneira como a gente joga. Por isso que nós precisamos melhorar o aproveitamento nesse sentido, criando mais dificuldades às equipes adversárias. Quando encontrarmos esse time, com certeza nós teremos um ganho muito importante. Boa noite, Dorival. Aqui no meio, Henrique Figliotti, da Rádio Cracknet 017.
Dorival, ainda voltando um pouquinho na questão do planejamento para a sequência da temporada, quarta contra o Novo Horizontino, um jogo eliminatório, um jogo aqui na Neoquímica Arena, como é que você planeja e se você acredita que, claro, você atualizou falando que algumas situações das lesões, você acredita que algumas delas você pode ter o retorno para quarta-feira já ou você acha que é muito cedo para retorno desses atletas? Eu acredito que não tenhamos nenhum até a quarta-feira. Pelo menos é a impressão que eu tive vendo esse último trabalho naturalmente que apenas do Garro, até porque Matheus e Memphis ficaram no departamento médico. Vitor Scaroli, do Portal Meu Timão, boa noite. Ainda voltando sobre a questão do Maicon, Dorival, nos últimos meses a gente se acostumou a ver, na ausência do Romero, o Hugo Souza sendo o capitão. Queria que você explicasse para o torcedor também como que foi essa conversa com o Maicon, com o Hugo Souza, o porquê dessa mudança, se é só pelo tempo de casa, além do Romero, é claro que é outro líder aí. Obrigado. Eu expliquei para o Hugo apenas uma coisa, que o único jogador que pode trocar ideias com a arbitragem é um jogador de linha. Não adiantaria eu colocá-lo como capitão se acontecendo um lance duvidoso em qualquer parte do campo, ele não pode sair do seu setor para ir buscar uma abordagem, uma troca de informações com a arbitragem. Então tem que ser um jogador de linha, com certeza. Maicon é um jogador que merece esse respeito. O primeiro capitão é o Romero, o segundo capitão é o Maicon, o terceiro capitão é o André. Nessa ordem aí. E um outro detalhe que eu acho muito importante: um jogador não precisa ter uma braçadeira de capitão para ser uma referência dentro do elenco. O Hugo é muito importante, mesmo não tendo essa braçadeira nesse momento, mas é um dos capitães do time, com certeza, pelos posicionamentos que tem. É a típica liderança que ela é muito positiva num contexto, e o Hugo exerce essa liderança, mesmo sem ter essa braçadeira.